Há uma diferença quase invisível entre uma mulher que se tornou fria e uma mulher que finalmente aprendeu a não reagir a tudo o que sente. Para quem observa de fora, as duas podem parecer iguais. Ambas podem permanecer em silêncio. Ambas podem deixar de perseguir explicações. Ambas podem não responder imediatamente quando um homem se afasta, muda de comportamento ou tenta provocar uma reação. Mas psicologicamente elas vivem em mundos completamente diferentes. A frieza nasce do fechamento. O autocontrole nasce da consciência. E é exatamente essa diferença que começa a alterar, silenciosamente, a forma como um homem enxerga uma mulher. Porque muitos homens não percebem conscientemente o quanto se acostumam às reações emocionais femininas. Eles talvez nunca admitam isso. Talvez nem saibam que estão fazendo isso. Mas aprendem padrões. Ele se distancia. Ela procura. Ele demora. Ela questiona. Ele demonstra menos. Ela tenta compensar oferecendo mais. Ele se torna ambíguo. Ela tenta descobrir o significado de cada gesto. Com o tempo, uma dinâmica psicológica se estabelece. E aquilo que inicialmente parecia apenas comunicação começa a funcionar como um sistema inconsciente de confirmação. Ele sabe que ainda ocupa espaço dentro dela porque consegue provocar movimento emocional. Então algo muda. Não necessariamente porque ela deixou de sentir. Talvez ela ainda sinta muito. Talvez perceba imediatamente quando ele se torna distante. Talvez ainda exista dentro dela aquela vontade automática de perguntar: o que aconteceu? Mas agora existe um intervalo entre sentir e agir, e nesse intervalo nasce uma mulher completamente diferente. Jung compreendia que grande parte da transformação psicológica acontece quando uma pessoa deixa de ser governada automaticamente pelos conteúdos do inconsciente. A emoção continua existindo, mas já não controla cada decisão. É nesse ponto que o autocontrole feminino se torna tão perturbador para determinados homens, porque ele esperava uma reação, e ela não veio. Ele imaginava que seu silêncio produziria ansiedade, mas encontrou serenidade. Ele acreditava que sua distância faria com que ela se aproximasse, mas ela continuou exatamente onde estava. Então surge uma pergunta que ele provavelmente jamais verbalizará. O que mudou nela? É aqui que a psicologia masculina começa a ficar interessante. Quando um homem percebe que já não consegue prever emocionalmente uma mulher, sua mente começa a prestar mais atenção nela. Não porque autocontrole seja algum truque de sedução. Na verdade, quando é usado como estratégia, deixa de ser verdadeiro autocontrole e se transforma apenas em manipulação silenciosa. A mudança profunda acontece quando ela realmente não precisa responder impulsivamente para aliviar sua própria ansiedade. Isso modifica completamente a energia da relação. Antes, talvez ele pudesse medir sua importância através das reações dela. Agora esse espelho desapareceu, e o ego masculino pode sentir essa ausência antes mesmo de sua consciência compreender o que aconteceu. Ele começa a observar pequenas coisas. Por que ela não perguntou onde ele estava? Por que não tentou recuperar sua atenção? Por que sua voz continua tranquila? Por que ela parece emocionalmente presente, mas não emocionalmente dependente da resposta dele? A contradição começa a incomodá-lo. Porque ela não está indiferente, e talvez seja exatamente isso que o desoriente. Ela continua gentil, continua capaz de demonstrar interesse, continua humana, mas alguma coisa dentro dela deixou de implorar por segurança. Para um homem acostumado a associar intensidade emocional feminina com interesse, isso pode parecer inicialmente frieza. Ela mudou, ela não se importa mais. Ela está distante. Mas muitas vezes aquilo que ele chama de distância é apenas uma mulher que deixou de entregar ao outro a responsabilidade de regular suas emoções. E isso toca regiões muito mais profundas da psique masculina. Porque todo homem carrega dentro de si imagens inconscientes do feminino. Jung chamou uma dimensão dessa realidade interior de anima. Não se trata simplesmente da mulher real diante dele, mas daquilo que o feminino representa dentro de seu mundo psicológico. Sensibilidade, desejo, intimidade, vulnerabilidade, mistério, acolhimento e partes emocionais que ele talvez tenha aprendido a reprimir. Por isso, algumas mulheres provocam nele muito mais do que atração. Elas ativam conflitos que já existiam antes delas. Quando uma mulher reage desesperadamente à distância dele, ele pode permanecer concentrado no comportamento dela. Mas quando ela permanece centrada, algo desconfortável acontece. Ele começa a encontrar a si mesmo. Seu silêncio já não revela a ansiedade dela, começa a revelar a dele. Sua ausência deixa de produzir perseguição.
Começa a produzir perguntas. E talvez ele descubra algo que não queria descobrir. Talvez fosse ele quem precisava da confirmação. Talvez fosse ele quem precisava saber que ela continuava esperando. Talvez parte de sua segurança viesse da certeza de que poderia afastar-se sem realmente perdê-la. É aqui que a sombra começa a aparecer, porque o homem pode acreditar conscientemente que deseja liberdade, distância e controle. Mas seu comportamento pode revelar outra realidade. Quando ela deixa de persegui-lo, ele começa a verificar se ela ainda está emocionalmente disponível. Pode surgir uma mensagem aparentemente casual, uma aproximação inesperada, uma pergunta sem importância, uma tentativa discreta de descobrir o que está acontecendo na vida dela. Ele talvez nem compreenda porque sentiu vontade de procurá-la naquele momento. Mas o inconsciente compreende. Algo que antes parecia garantido deixou de parecer garantido. E o que muda a percepção dele não é simplesmente o silêncio dela. É a ausência de ansiedade dentro desse silêncio. Homens percebem essa diferença com mais profundidade do que costumam admitir. Existe um silêncio que grita, por favor, venha atrás de mim. E existe outro que não pede absolutamente nada. O segundo possui um peso psicológico completamente diferente. Porque não existe jogo escondido dentro dele. Não existe punição. Não existe tentativa de provocar ciúme. Existe apenas domínio emocional. Ela sente, mas escolhe. Ela deseja, mas não implora. Ela pode amar sem abandonar a própria consciência. E então ele começa a enxergá-la através de outra lente. Não mais como alguém cujas emoções ele consegue conduzir facilmente, mas como uma presença que possui um centro próprio. Isso pode despertar admiração. Pode despertar desejo. Pode despertar medo. E, em alguns homens, desperta os três ao mesmo tempo. Porque quanto mais ele percebe que ela consegue permanecer emocionalmente inteira sem depender da validação dele, mais uma verdade desconfortável começa a surgir. Talvez o poder que ele imaginava possuir naquela relação nunca estivesse realmente nele. Talvez estivesse apenas nas reações que ela costumava entregar. E quando essas reações deixam de ser automáticas, algo dentro dele começa a perder o equilíbrio. É justamente aí que seu comportamento pode mudar de maneiras que parecem contraditórias. Ele pode se aproximar e depois recuar. Pode demonstrar interesse e subitamente ficar silencioso. Pode observá-la mais enquanto tenta parecer menos interessado. Porque agora não está apenas tentando compreender o que ela sente. Está tentando compreender por que aquilo que mudou nela começou a mexer tanto com ele. É justamente nesse momento que algo paradoxal começa a acontecer dentro dele. Quanto menos ela tenta convencê-lo de sua importância, mais ele começa a perceber a importância dela. Não porque homens sejam programados para desejar aquilo que não podem ter. Essa explicação seria superficial demais. O mecanismo psicológico é mais profundo. O que realmente muda é a relação entre previsibilidade, controle e investimento emocional. Enquanto ele consegue antecipar cada reação dela, existe uma espécie de segurança inconsciente. Ele sabe o que acontecerá se desaparecer por algumas horas. Sabe que tipo de mensagem receberá se ficar distante. Sabe quanto tempo levará até que ela pergunte se está tudo bem. Sabe que, depois de um conflito, provavelmente será ela quem tentará reconstruir a ponte emocional. Essa previsibilidade não significa necessariamente que ele esteja manipulando conscientemente a situação. Muitas vezes, ele simplesmente se acostumou ao padrão. E aquilo que se repete por tempo suficiente deixa de ser percebido como escolha. Faz parecer garantido. Mas quando ela desenvolve autocontrole, o padrão é interrompido. Ele se afasta. Ela percebe, sente a mudança. Talvez até sinta medo. Mas não corre imediatamente para neutralizar o desconforto. E então ele espera, algumas horas, talvez um dia, talvez mais. Nada acontece. Nesse espaço aparentemente vazio, a mente masculina começa a trabalhar. Será que ela percebeu? Será que não se importa? Será que existe alguma coisa diferente? Será que estou perdendo espaço na vida dela? O homem que acreditava estar criando distância começa, ironicamente, a sentir a própria distância. Porque antes ela preenchia esse espaço. Agora ninguém está preenchendo. É aqui que a repressão emocional masculina pode se tornar especialmente visível. Muitos homens aprenderam cedo que demonstrar necessidade emocional significa perder controle. Foram ensinados, direta ou indiretamente, a esconder vulnerabilidade atrás de independência, humor,
racionalidade, trabalho, silêncio ou aparente indiferença. Então, quando sentem falta de uma mulher, nem sempre interpretam imediatamente aquilo como saudade. Podem sentir inquietação, irritabilidade, curiosidade excessiva, uma vontade aparentemente inexplicável de olhar suas redes sociais. Podem lembrar de uma conversa antiga enquanto dirigem, ou sentir vontade de enviar uma mensagem banal apenas para verificar se o vínculo continua existindo. O sentimento aparece primeiro disfarçado. Essa é uma das formas pelas quais a sombra funciona. Aquilo que o ego não deseja reconhecer não desaparece, apenas encontra outro caminho para se manifestar. Ele pode dizer a si mesmo que está apenas curioso, mas porque essa curiosidade surgiu justamente agora. Pode convencer-se de que aquela mensagem não significa nada, mas porque precisava enviá-la. Pode dizer que apenas queria saber como ela estava, mas porque a possibilidade de ela estar perfeitamente bem sem ele provoca uma sensação estranha. O comportamento começa a revelar aquilo que sua linguagem tenta esconder. E existe ainda outra camada. Quando ela deixa de reagir impulsivamente, ele perde acesso imediato à confirmação emocional que recebia dela. Antes bastava afastar-se para descobrir quanto ela se importava. Agora o afastamento não produz a mesma resposta. Isso cria uma espécie de espelho psicológico invertido. Em vez de observar a reação dela, ele começa a observar a própria. E talvez descubra que é ele quem está verificando o telefone. É ele quem está pensando na última conversa. É ele quem está tentando interpretar o silêncio. É ele quem começa a perguntar mentalmente se alguma coisa mudou. Nesse momento a dinâmica emocional se reorganiza. Mas há algo importante que precisa ser compreendido. Autocontrole não significa transformar-se em uma mulher inacessível. Não significa responder friamente. Não significa calcular quantas horas deve esperar antes de mandar uma mensagem. Isso ainda seria dependência, apenas vestida de estratégia. A verdadeira transformação acontece quando ela deixa de organizar o próprio comportamento em torno da reação que deseja provocar nele. Essa diferença parece pequena, mas psicologicamente é gigantesca. Uma mulher que pensa vou ignorá-lo para que ele venha atrás, ainda está emocionalmente orbitando aquele homem. Sua ação continua determinada por ele. Mas uma mulher que pensa não preciso responder à minha ansiedade imediatamente, começou a recuperar algo muito mais profundo, autoridade sobre o próprio mundo interior. E homens emocionalmente perceptivos sentem isso. Mesmo que não consigam nomear, a postura muda, a forma de falar muda, a maneira como ela atravessa pequenos conflitos muda. Ela já não transforma cada oscilação dele em uma emergência emocional. Quando ele está distante, ela observa antes de concluir. Quando está confuso, ela não assume automaticamente a responsabilidade de salvá-lo da própria confusão. Quando demonstra interesse, ela recebe esse interesse sem imediatamente construir um futuro inteiro em sua imaginação. E essa presença possui uma força estranha, porque existe calor sem submissão, existe abertura sem desespero, existe sentimento sem perda de centro. Para alguns homens isso desperta uma atração muito mais profunda, para outros desperta resistência. Principalmente quando o homem construiu sua identidade emocional em torno do controle. Ele pode tentar recuperar a antiga dinâmica. Talvez fique mais distante para ver se finalmente consegue provocar uma reação. Talvez apareça intensamente e depois desapareça. Talvez ofereça pequenas doses de atenção, esperando que ela volte ao padrão anterior. Não necessariamente porque esteja planejando um jogo cruel. Às vezes o inconsciente simplesmente tenta restaurar aquilo que conhece. O ego prefere padrões familiares, mesmo quando são disfuncionais. Mas quando ela não retorna automaticamente ao antigo papel, algo mais profundo é exigido dele. Ele precisa decidir se deseja realmente criar intimidade ou apenas recuperar influência. Essa distinção é crucial, porque desejo e necessidade de controle podem parecer semelhantes na superfície. Um homem pode procurar mais, pode mandar mais mensagens, pode demonstrar ciúme, pode ficar inquieto quando percebe que ela já não gira emocionalmente ao redor dele. Mas isso sozinho não prova amor. A verdadeira revelação aparece no que acontece depois. Ele consegue aproximar-se com vulnerabilidade, consegue tornar suas intenções mais claras, consegue permanecer emocionalmente presente quando não está recebendo garantias constantes. Ou simplesmente tenta recuperar a antiga versão dela. É nesse ponto que o autocontrole feminino deixa de apenas mudar a forma como ele a enxerga. Começa a revelar quem ele realmente é.
Porque uma mulher centrada funciona como um espelho difícil de evitar. Diante dela, um homem pode encontrar a própria maturidade, ou pode encontrar a própria sombra. E quanto mais ela deixa de reagir aos movimentos superficiais, mais aquilo que existe nas profundezas dele começa a aparecer. É aí que a atração pode deixar de ser apenas desejo e começar a tocar uma região muito mais perigosa para o ego masculino: a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é exatamente o território que muitos homens aprenderam a evitar antes mesmo de compreender o que ela significava. Não porque sejam incapazes de sentir profundamente, mas porque sentir profundamente pode representar uma perda de controle sobre a imagem que construíram de si mesmos. E é por isso que uma mulher emocionalmente centrada pode afetá-lo de uma maneira que nem a beleza, nem a disponibilidade constante, nem a intensidade conseguem reproduzir. Ela não exige que ele se revele, mas sua presença torna cada vez mais difícil esconder-se. Quando uma mulher reage a cada mudança de humor dele, a atenção permanece concentrada nela. Ele pode observar sua ansiedade, sua necessidade de respostas, sua tentativa de restaurar proximidade. Enquanto isso acontece, ele não precisa olhar profundamente para aquilo que está acontecendo dentro dele. Mas quando ela deixa de reagir automaticamente, o foco muda. Agora existe silêncio suficiente para que ele escute a própria inquietação, e essa inquietação pode assustá-lo. Talvez ele comece a perceber que sente falta dela em momentos inesperados, não apenas quando está sozinho ou entediado, mas justamente quando alguma coisa significativa acontece. Recebe uma notícia e pensa nela, vê algo engraçado e imagina como ela reagiria. Entra em determinado lugar e uma memória aparece. Escuta uma frase qualquer e por alguns segundos, sua presença invade o pensamento. Esses momentos parecem pequenos, mas psicologicamente revelam algo importante. Ela começou a existir dentro do mundo emocional dele independentemente da presença física, e isso muda tudo. A ligação já não depende exclusivamente das conversas, dos encontros ou das mensagens. Uma representação interna dela começa a ocupar espaço em sua psique. É aqui que a dimensão da ânima pode se tornar especialmente intensa. Ele talvez não esteja apenas pensando na mulher real. Pode estar projetando nela qualidades que seu próprio inconsciente deseja encontrar: serenidade, profundidade, receptividade, mistério, força emocional. Por isso, quanto mais centrada ela se torna, mais ele pode sentir que existe nela alguma coisa que não consegue explicar. Ele chama de energia, de presença, de magnetismo. Mas muitas vezes está experimentando uma combinação entre aquilo que ela realmente é e aquilo que ela desperta dentro dele. E existe um detalhe importante: projeção não é amor. Pode parecer amor, pode produzir desejo intenso, pode criar obsessão, pode fazer alguém acreditar que encontrou uma pessoa absolutamente única, mas a projeção revela tanto sobre quem observa quanto sobre quem é observado. O verdadeiro desafio começa quando ele precisa enxergá-la não como uma fantasia capaz de preencher suas faltas, mas como uma pessoa inteira. E uma mulher com autocontrole torna esse processo inevitável, porque ela não se adapta constantemente para preservar a fantasia dele. Se algo a incomoda, não explode, mas também não finge que está tudo bem. Se precisa de espaço, permite-se espaço. Se percebe inconsistência, observa. Se escuta palavras bonitas sem ações correspondentes, não precisa criar uma discussão imediata para obrigá-lo a provar alguma coisa. Ela simplesmente registra a diferença. Essa serenidade pode ser desconcertante, porque ele começa a perceber que palavras já não são suficientes para controlar a percepção dela. Ela observa comportamento, consistência, presença, e, sobretudo, observa como se sente quando está perto dele. É nesse momento que alguns homens se aproximam emocionalmente, outros recuam. O recuo, porém, nem sempre significa ausência de sentimento. Às vezes significa exatamente o contrário. Quanto mais importante ela se torna, maior pode ser o conflito entre desejo e autoproteção. Uma parte dele quer aproximar-se, outra diz para não entregar demais. Uma parte deseja contar o que sente, outra teme perder vantagem emocional. Uma parte imagina como seria aprofundar aquele vínculo. Outra começa a procurar defeitos, justificativas e razões para manter distância. Essa divisão interna é profundamente junguiana. O ego deseja preservar a identidade conhecida. O inconsciente empurra em direção àquilo que foi reprimido. E uma relação significativa frequentemente coloca essas duas forças em conflito.
Por isso ele pode aparecer mais próximo depois de um período de distância e, justamente quando a conexão parece mais intensa, desaparecer novamente. Na superfície parece incoerência. Por baixo pode existir medo. Não necessariamente medo dela. Medo da versão de si mesmo que aparece quando está emocionalmente envolvido. Porque desejar alguém profundamente significa admitir que essa pessoa possui alguma importância. Importância cria vulnerabilidade. Vulnerabilidade cria a possibilidade de perda. E a possibilidade de perda toca feridas antigas. Talvez ele tenha aprendido que depender emocionalmente de alguém é perigoso. Talvez tenha vivido abandono. Talvez tenha crescido observando relações em que intimidade significava controle, conflito ou humilhação. Talvez simplesmente nunca tenha desenvolvido linguagem emocional suficiente para compreender o que está sentindo. Então ele tenta administrar o vínculo através da distância. Mas algo mudou. A antiga dinâmica já não funciona. Ela não entra em pânico quando ele recua. Não tenta provar que merece ficar. Não corre atrás para impedir que a conexão desapareça. Ela permite que as escolhas dele revelem quem ele é. E essa postura produz uma consequência poderosa. Agora, se ele quiser proximidade, precisa participar dela. Não basta apenas despertar sentimentos nela. Precisa sustentar presença. É exatamente aí que a percepção masculina sobre essa mulher começa a amadurecer. Ela deixa de parecer alguém que pode ser conquistada apenas através de intensidade. Passa a ser percebida como alguém diante de quem é necessário existir com autenticidade. Isso pode aumentar o respeito, pode aprofundar o desejo, mas também pode expor a imaturidade emocional de um homem que só se sente seguro quando possui vantagem. Porque autocontrole não transforma magicamente alguém emocionalmente indisponível em parceiro saudável. Ele apenas remove parte da névoa. Sem perseguição, sem reações impulsivas e sem tentativas constantes de interpretar cada movimento dele, o comportamento masculino se torna mais fácil de enxergar. Se existe sentimento genuíno, ele eventualmente precisa encontrar uma forma de atravessar o medo e aproximar-se. Se existe apenas necessidade de validação, ele buscará recuperar atenção sem oferecer profundidade. Se existe desejo de controle, sua tranquilidade começará a incomodá-lo. E se existe capacidade real de vínculo, algo diferente começará a surgir. Ele deixará de apenas testar se ainda possui acesso a ela. Começará a mostrar que deseja construir acesso. Essa mudança é sutil, mas é nela que se encontra uma das maiores diferenças entre um homem que teme perder sua atenção e um homem que começa a compreender que teme perder você. Existe uma diferença profunda entre um homem que teme perder a atenção de uma mulher e um homem que teme perder a presença dela. À primeira vista, os dois podem agir de maneira semelhante. Ambos podem reaparecer, procurar contato, demonstrar curiosidade ou ficar mais atentos quando percebem que ela já não reage como antes. Mas a origem psicológica desses comportamentos é completamente diferente. Quando ele teme perder apenas sua atenção, o ego está ameaçado. Quando teme perder sua presença, o vínculo emocional está ameaçado. E essa diferença começa a aparecer quando ela permanece centrada por tempo suficiente. No primeiro caso, ele quer recuperar uma sensação, a confirmação de que ainda consegue afetá-la. Pode aproximar-se intensamente, receber a resposta emocional que desejava e depois desaparecer novamente. Assim que percebe que continua importante, sua inquietação diminui. No segundo caso, a aproximação não termina quando recebe atenção. Ele permanece, tenta compreender, torna-se mais consistente. Começa a revelar partes de si que normalmente manteria escondidas. Isso acontece porque o autocontrole dela remove um dos mecanismos que permitiam ao homem permanecer emocionalmente ambíguo. A certeza de que ela sustentaria sozinha a conexão. Agora existe espaço, e nesse espaço ele precisa escolher. Pode avançar, pode recuar, pode amadurecer. Pode repetir seus antigos padrões, mas já não consegue depender da ansiedade dela para manter o vínculo vivo. Essa é uma das razões pelas quais determinados homens parecem mudar quando uma mulher para de reagir impulsivamente. Na realidade, talvez não tenham mudado imediatamente. O que mudou foi o cenário psicológico. A antiga dinâmica escondia certas verdades. A nova dinâmica começa a revelá-las. Imagine um homem que se acostumou a esconder insegurança através da distância. Sempre que começa a sentir demais, recua. Quando percebe que a mulher ficou ansiosa, sente novamente que possui controle sobre a situação.
A reação dela acalma aquilo que ele não consegue admitir. Ela ainda está aqui. Então ele pode continuar distante. Mas um dia ele recua e encontra algo diferente. Ela não o pune, não dramatiza, não implora, também não corre atrás, continua vivendo. E pela primeira vez, sua distância não produz a confirmação esperada. Agora ele precisa conviver com uma pergunta que antes conseguia evitar. E se ela realmente continuar sem mim? Essa pergunta toca diretamente à sombra. Porque talvez ele sempre tenha acreditado que era ela quem precisava mais. Talvez sua identidade emocional dependesse dessa narrativa. Ele era o independente. Ela era a apegada. Ele era o racional. Ela era a emocional. Ele era quem precisava de espaço. Ela era quem buscava proximidade. Então, quando ela deixa de representar esse papel, toda a estrutura começa a desmoronar. E ele pode descobrir algo desconfortável. Sua suposta independência talvez dependesse da disponibilidade dela. Era fácil sentir-se desapegado enquanto alguém permanecia emocionalmente esperando. Era fácil acreditar que não precisava do vínculo enquanto o vínculo estava garantido. Agora não está. E aquilo que estava reprimido começa a emergir. Ele pode sentir ciúme sem existir outro homem. Pode imaginar que ela está conhecendo alguém. Pode prestar mais atenção à maneira como ela se apresenta. Pode tentar descobrir onde está emocionalmente. Mas, novamente, nada disso deve ser romantizado automaticamente. Ciúme não é prova de amor. Ansiedade não é compromisso. Medo de perder alguém não significa capacidade de construir uma relação saudável com essa pessoa. O que importa é aquilo que ele faz com o sentimento. É aí que a maturidade masculina se revela. Um homem dominado pela sombra tentará recuperar controle. Pode provocar. Pode desaparecer novamente. Pode criar competição. Pode oferecer atenção suficiente para reativar a antiga ansiedade dela. Seu objetivo inconsciente não é necessariamente construir intimidade. É restaurar uma posição psicológica na qual se sentia seguro. Mas um homem capaz de confrontar a própria sombra começa a fazer algo completamente diferente. Ele se torna mais claro. Não porque todo medo desapareceu, mas porque começa a compreender que controlar vulnerabilidade através da distância pode destruir exatamente aquilo que deseja preservar. Essa compreensão é uma pequena forma de individuação. Ele deixa de agir apenas segundo mecanismos antigos e começa a observar a si mesmo. Talvez perceba: eu sempre me afasto quando começo a sentir algo sério. Talvez reconheça: eu esperava que ela viesse atrás porque isso me fazia sentir seguro. Ou talvez, pela primeira vez, consiga admitir silenciosamente: eu estava com medo de precisar dela mais do que gostaria. Essa consciência muda a qualidade da aproximação. Ele já não aparece apenas para testar se ainda possui influência. Começa a correr riscos emocionais, faz perguntas reais, escuta respostas que talvez não sejam confortáveis. Torna-se mais consistente. Permite que ela veja inseguranças que antes escondia atrás de silêncio ou indiferença. E existe algo profundamente magnético nessa mudança de dinâmica. Porque agora nenhum dos dois precisa desempenhar o antigo papel. Ela não precisa ser a mulher que persegue. Ele não precisa ser o homem que foge. Mas isso só se torna possível porque alguém interrompeu o padrão. E, nesse caso, foi ela. Não através de manipulação, através de consciência. Ela percebeu que sentir ansiedade não significa obedecer à ansiedade. Percebeu que amar alguém não exige correr atrás toda vez que esse alguém recua. Percebeu que pode permanecer emocionalmente aberta sem abandonar sua capacidade de observar. Essa mulher não é fria. Na verdade, talvez sinta mais profundamente do que antes. A diferença é que agora seus sentimentos passam pela consciência antes de se transformarem em comportamento. E isso muda a maneira como ele a percebe porque muda a maneira como ela participa da relação. Ela já não oferece acesso ilimitado simplesmente porque existe desejo. Ele começa a compreender que a presença dela não é uma garantia automática, é uma escolha. E existe uma enorme diferença psicológica entre possuir algo por hábito e ser escolhido conscientemente. Quando ele percebe isso, sua própria escolha também se torna inevitável. Porque já não pode permanecer eternamente na zona intermediária, próximo o suficiente para receber conexão, distante o suficiente para evitar vulnerabilidade. Mais cedo ou mais tarde, sua atitude precisa revelar aquilo que suas palavras talvez nunca consigam dizer. Ou ele atravessa o medo e se torna emocionalmente presente, ou continua protegendo o ego e permite que a distância cresça.
E é nesse ponto que o autocontrole dela produz sua revelação mais importante. Ele não serve apenas para fazê-lo enxergá-la de outra maneira. Serve para tornar impossível que ambos continuem confundindo tensão emocional com verdadeira intimidade. Porque quando o ruído das reações desaparece, aquilo que resta é muito mais difícil de falsificar. Resta a consistência, resta a intenção, resta a capacidade de permanecer. E resta uma pergunta que ele finalmente precisa responder para si mesmo. Se ela não precisa persegui-lo para continuar inteira, ele ainda terá coragem de aproximar-se quando isso exigir que revele quem realmente é. É nessa pergunta que toda a dinâmica finalmente se revela. Porque, no fundo, o autocontrole de uma mulher nunca foi realmente sobre fazer um homem correr atrás dela. Nunca foi sobre criar ausência artificial, calcular respostas, provocar medo de perda ou aprender uma técnica sofisticada para ocupar a mente masculina. Tudo isso ainda seria uma forma de controle externo. O verdadeiro autocontrole acontece em outro lugar. Acontece quando ela sente vontade de reagir e consegue primeiro compreender o que está sentindo. Quando percebe a distância dele sem imediatamente transformá-la em rejeição. Quando reconhece o próprio medo sem entregá-lo ao outro como responsabilidade. Quando consegue observar o comportamento masculino sem inventar explicações apenas para proteger aquilo que gostaria que fosse verdade. E é justamente essa postura que muda a forma como um homem a enxerga. Porque ele começa a encontrar diante de si uma mulher emocionalmente disponível, mas psicologicamente difícil de desorganizar. Ela não precisa parecer indiferente. Não precisa esconder carinho. Não precisa transformar vulnerabilidade em dureza. Pode olhar para ele com ternura e ainda dizer não. Pode sentir saudade e ainda esperar por reciprocidade. Pode desejar proximidade sem correr atrás de alguém que escolheu distância. Pode reconhecer uma conexão profunda sem transformar essa conexão em desculpa para aceitar ambiguidade indefinidamente. Isso é autocontrole. E talvez seja por isso que alguns homens inicialmente o confundam com frieza. Eles estavam acostumados a interpretar amor através da reação. Se ela sofria visivelmente, significava que se importava. Se cobrava, significava que desejava. Se perseguia, significava que ainda estava emocionalmente disponível. Quando essas manifestações desaparecem, ele pode concluir precipitadamente que o sentimento desapareceu também. Mas então começa a perceber algo. Ela ainda olha da mesma forma. Ainda existe calor em sua presença. Ainda existe humanidade em sua voz. O que desapareceu não foi o sentimento, foi a desorganização. E essa descoberta pode provocar nele uma mudança muito mais profunda do que qualquer tentativa deliberada de sedução. Porque agora ele precisa separar duas coisas que talvez tenha confundido durante anos. Ser amado e ser emocionalmente perseguido. Não são a mesma coisa. Uma mulher pode amar profundamente e ainda assim não persegui-lo. Pode desejar que uma relação funcione e ainda assim não tentar carregá-la sozinha. Pode compreender seus medos sem transformar-se em responsável por curá-los. Quando um homem percebe isso, sua relação com o feminino pode começar a amadurecer. A ânima deixa gradualmente de ser apenas uma projeção. Ela deixa de representar a mulher ideal que existe para acolher cada conflito dele, confirmar sua importância e permanecer disponível enquanto ele decide o que sente. Ele começa a encontrar a mulher real, uma pessoa com desejos próprios, limites, contradições, necessidades, escolhas. E esse encontro pode ser assustador. Porque amar uma projeção é relativamente seguro. A projeção existe dentro dele. Pode ser controlada pela fantasia, mas relacionar-se com uma mulher real exige reciprocidade. Exige presença. Exige que ele abandone parte das defesas que durante tanto tempo confundiu com força. É aí que o conflito masculino chega ao ponto mais profundo. Ele pode continuar protegendo o ego. Pode continuar dizendo a si mesmo que não precisa de ninguém. Pode racionalizar aquilo que sente. Pode fugir sempre que a proximidade começa a tocar regiões vulneráveis. Mas existe um preço. Toda vez que foge automaticamente da intimidade, reforça a prisão psicológica que acredita ser liberdade. Jung enxergava a transformação não como a eliminação da sombra, mas como o encontro consciente com aquilo que foi rejeitado. Para esse homem, talvez a sombra contenha necessidade, ternura, medo de abandono, desejo de ser escolhido, carência de conexão. Tudo aquilo que sua identidade aprendeu a chamar de fraqueza. E uma mulher centrada pode ativar justamente essas regiões porque ela já não está ocupada demais tentando convencê-lo a ficar. Ela simplesmente está presente diante dele, inteira.
E então ele precisa decidir o que fará com aquilo que sente. Alguns homens recuam definitivamente. Não porque ela tenha feito algo errado, mas porque uma relação que exige presença emocional pode ser incompatível com o nível de consciência que conseguem sustentar naquele momento. Outros tentam recuperar controle. Reaparecem quando sentem distância, desaparecem quando recebem proximidade e repetem o ciclo. Mas alguns começam a mudar, não dramaticamente, não como nos filmes. A mudança aparece em comportamentos pequenos. Ele começa a dizer o que realmente aconteceu quando esteve distante. Começa a perguntar em vez de presumir. Começa a reparar quando suas defesas estão falando por ele. Começa a permanecer numa conversa desconfortável em vez de desaparecer. Começa a perceber que vulnerabilidade não significa submissão. E, talvez pela primeira vez, entende que uma mulher emocionalmente madura não está tentando dominá-lo. Ela apenas se recusa a abandonar a si mesma para facilitar a fuga dele. Nesse ponto ele já não a enxerga apenas através do desejo. Existe respeito. Existe uma espécie de reconhecimento psicológico. Ela representa algo que talvez ele também precise desenvolver dentro de si. A capacidade de sentir intensamente sem ser governado por cada emoção. É por isso que o autocontrole possui uma presença tão diferente da frieza. A frieza cria distância para evitar sentir. O autocontrole cria espaço para sentir com clareza. A frieza fecha. O autocontrole observa. A frieza diz, nada me afeta. O autocontrole reconhece, isso me afeta, mas não decidirá por mim. E homens percebem essa diferença, mesmo quando não possuem palavras para descrevê-la. Eles a percebem quando uma mulher não transforma silêncio em guerra, quando não transforma desejo em submissão, quando não transforma medo em perseguição, quando não precisa vencer uma disputa emocional para preservar sua dignidade. Ela simplesmente permanece consciente. Então algo curioso acontece. O homem que antes estava concentrado em controlar quanto mostrava começa a perguntar a si mesmo quanto está disposto a perder escondendo o que sente. E essa talvez seja a transformação mais importante de todas, porque o autocontrole dela não cria sentimentos que não existem, não fabrica amor, não transforma indisponibilidade em compromisso. Ele faz algo muito mais revelador. Retira o excesso de ruído da relação. E quando o ruído desaparece, aquilo que existe entre duas pessoas finalmente pode ser visto. Se houver apenas ego, o ego aparecerá. Se houver apenas necessidade de validação, ela se revelará. Se houver medo, ele ficará evidente. Mas se existir um vínculo real por baixo das defesas, ele também começará a emergir. Não através de jogos, através de escolhas. E talvez seja justamente nesse momento que ele finalmente compreenda aquilo que confundiu durante tanto tempo. Ela nunca ficou fria. Ela apenas deixou de provar seus sentimentos através do próprio sofrimento. E quando um homem encontra uma mulher capaz de sentir profundamente sem perder o domínio de si mesma, ele já não está apenas diante de alguém que deseja. Está diante de alguém cuja presença o obriga a enxergar a própria profundidade, inclusive as partes de si mesmo que passou a vida inteira tentando esconder.